presence, a gente chama we call e invoca do Espírito Santo and cry out upon your Holy através da Spirit sangue de Jesus. through the blood of Jesus. O Espírito Santo vem e toma Holy primazia Spirit, em nosso come meio. and have first place in our midst. E nesse lugar, Pai, todos In têm this place, necessidades. Father, we all have need. E todo mundo aqui And sabe everyone here knows que é sua mão que tem poder. that it is your hand that has Ninguém power. aqui vem a ver o homem Nobody pregar. here came to see man Ninguém preach. aqui vê a sabedoria humana. Nobody came for human wisdom. A gente vem atrás de Ti, Deus. We came after you, God. Por isso, essa noite, Therefore, tonight, manifesta sua presença manifest your presence através da graça de through the Jesus. grace of Jesus. E peço que você libere poder And sobre ask Charles. That you pour out power upon Que Charlie. você deve usar ele. That you come to use him. Que a palavra dele tenha seu That his ungido. word come to be Com anointed poder. with power. E que quando ele fale de Deus vivo, And that when he speaks of the true God, você mostre e aparece no nosso you meio. show and reveal yourself in our midst. Pai, libera milagros, Release miracles, curas, healing, visões, visions, sonhos. dreams, Encontro contigo, Deus. meetings with you, God, Em nosso meio. in our midst, Father, Em nome de Jesus. in the name of Jesus. Abençoa teu povo. Amen. Bless your people. Guys may be seated. Vocês podem se sentar. Charles, Chamine. por favor, para frente. Charles, please come up. A palavra está com você. Eu vou ir, Charles. Father, in the name of Jesus, Pai, no nome de Jesus, bind any spirit off of this service. aqui repreendemos qualquer espírito, Senhor, Anything here that doesn't belong, qualquer coisa aqui que não pertença a este meio, doesn't please you, que não lhe agrade. I ask that you cast it out. Eu peço, Senhor, que o Senhor lance para fora, In the name of Jesus Christ, em nome de Jesus Cristo, your precious Son. seu Filho precioso. Amen. Amém. I think that Eu acho que when you come to church, quando você vem à igreja that when you go home, e aí você vai para casa, that you should be different. que você deve se tornar diferente. I don't get into deep subjects very often because, Eu não entro em assuntos muito profundos, as I've said porque, before, I don't know what the pastor is speaking on. como eu disse antes, eu não sei o que o pastor está falando. I would never try to say the same message. Eu nunca tentaria dar a mesma mensagem. I'd like to take a second tonight Eu gostaria de gastar um momentinho essa noite and tell you what I believe. e dizer-lhe o que eu acredito. I believe in a triune God. Eu creio num Deus triuno. That's Father, Son, and Holy Ghost. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. I believe in a hill called Mount Calvary, Eu acredito numa montanha que se chama Monte Calvário, where our Savior died onde nosso Salvador morreu for our sins, pelos nossos pecados and He was sinless. e ele não tinha pecado. I believe that He died. Eu creio que ele morreu. I believe that He rose again on the third day. Eu creio que ele ressuscitou novamente no terceiro dia. He was witnessed by hundreds of people, Houve centenas de pessoas que testemunharam a sua ressurreição. and people got to watch as He ascended into heaven, E as pessoas puderam observar quando ele levantou ao céu, where He sits at the right hand of the Father. onde ele senta no lado direito do seu Pai. And the Bible is very clear that He is ever interceding for us. E a Bíblia é muito clara em que ele está sempre intercedendo por nós. He's our advocate. Ele é o nosso advogado. He's our brother. Ele é o nosso irmão. He's the seed of David. Ele é a raiz de Davi. He's the bright morning star. Ele é a luz brilhante da manhã. We could go on for hours trying to find the correct name for Him. Nós poderíamos ficar aqui horas e horas tentando definir o nome certo de Jesus. I like to call Him Lord. Eu gosto de chamá-lo de Senhor. He's Lord of Lords, Ele é Senhor dos senhores, King of Kings. Rei dos reis. There is no name above His name. Não tem nenhum nome acima do nome dele. There is no problem that He cannot solve. Não há nenhum problema ao qual ele não possa resolver. There is nothing in your life that He does not know about, Não há nada na sua vida da qual ele não conheça, day and night. dia e noite. And He loves us very much. E ele nos ama muito.
And as we started out a few weeks ago, I encouraged you to praise and worship God more. Quando começamos algumas semanas atrás, eu os encorajei a orar e adorá-lo mais. And I encouraged you to give up television for a while, E if possible. eu falei para vocês desistirem de ver televisão por um certo tempo, se possível. It wasn't necessarily the television I wanted you to give up. Não é necessariamente a televisão que eu queria que vocês parassem de ver. I wanted you to replace something that you really enjoyed Eu queria que vocês substituíssem algo que vocês realmente gostavam with praise and worship of Jesus Christ. com oração e louvor ao Senhor Jesus. That is pleasing to God. E isso é agradável aos olhos de Deus. God is not displeased with the things that we have or the things that we do. Deus não está desagradado com as coisas que nós fazemos ou temos. What displeases God is when we replace Him with something O else. que desagrada ao Senhor é quando nós o substituímos por alguma outra coisa. God is more awesome than I understand. Deus é mais maravilhoso do que eu possa jamais entender. I've seen God perform miracles Eu já vi o Senhor realizar milagres in my life na minha vida, and the lives of my family na vida das pessoas da minha família, and in the lives of friends na vida de amigos and in the lives of people that I do not know. e na vida de pessoas as quais eu não conheço. God moves in mysterious ways. Deus se move de maneiras misteriosas. Never gets up in the morning and asks me what to do. Nunca levanta de manhã e pergunta a mim o que I fazer. wish He would. Às vezes eu gostaria que ele me perguntasse. Not going to happen. Não vai acontecer. God said if you ran the universe for 5 minutes, you'd ruin everything. Deus disse, se eu governasse o universo por 5 minutos, eu estragaria tudo. You understand that I don't have the same love that God has. E eu entendo que eu não tenho o mesmo amor que o Senhor tem. I always tell people, remember this, that God loves you more than I do. Eu sempre digo às pessoas, lembre-se disso, que Deus o ama mais do que eu o amo. Think about it for a couple of seconds and say it over again. I used to say that to people and they'd walk away and they'd go, what? Eu costumava dizer isso às pessoas e eles caminhavam e diziam, o quê? Ah, tudo bom. Bottom line is God wants the very best for you. O importante é que Deus quer o melhor para você. He wants a relationship with you. Ele quer um relacionamento com você. And He goes to great lengths E Ele vai a extremos to make this happen. para fazer com que isso aconteça. You'll never feel better in your life Você nunca vai se sentir melhor na sua vida than when you have a strong relationship with God. do que quando você tem um relacionamento forte com Deus. You feel, I can't explain it, but it just makes you feel good all over. Não dá para te explicar, mas você se sente bem de maneira geral. You might get to the point where you think you can walk across Tampa Bay, I don't know. Você pode chegar ao ponto de achar que você pode andar através da Baía de Tampa. But it's exciting to me when you talk to people and you share the gospel with them and you see their lives change right before your eyes because they were going in this direction here, and repent means to turn around and go in the other direction. Mas é encorajador para mim quando você fala com as pessoas sobre Jesus e eles se arrependem e dão uma volta de 180 graus e a sua vida total se modifica. And I have nothing to do with it. E eu não tenho nada a ver com isso. I'm just a messenger person. Eu só sou um mensageiro. It thrills me inside to see people have the opportunity to have a different life, something different happening in their lives. Me entusiasma por dentro de saber que as pessoas podem ter uma vida diferente. I've talked to people before and they say, I just don't believe that. Eu já falei com outras pessoas, as pessoas antes dizem, não acredito nisso. That's your privilege. Essa é algo que você There's no prefere. way that God created the earth in 6 days. Não há. That's impossible. Não tem como que Deus criou a terra em 6 dias. É impossível. But the Bible says different. Mas a Bíblia diz diferente. I don't care what the History Channel says. Não importa o que o canal da história diz. I was channel surfing one night. Eu estava um dia navegando pelos canais. The History Channel said O canal da história diz that Noah's Ark was really not an ark at all. que a arca de Noé, na verdade, não era uma arca. That it was 2 flat barges
flat boats. Dois barcos bem largo, bem grandes, Tied together, amarrados juntos, and a few animals on it. com alguns animaizinhos neles. And what they do is whether you believe them or not, E o que eles dizem é que, the sole quer purpose, você acredite ou não, the purpose of these people is to put doubt in your mind. o propósito dessas pessoas é colocar na They sua don't care if you mente. don't believe this episode or this show. They want to put doubt in your mind so that you will walk around and Satan will come to you during the week and he'll say, well, you know, maybe that's more possible. It makes a lot more sense to have 2 flat barges or 2 flat boats than it does to build this huge ark with no tools, no permit, nothing. How can this possibly be? Então, na verdade, o que eles querem é colocar dúvida na sua mente. Não, eles não se importam se você não acredita nesse episódio ou naquele episódio, mas contanto que a dúvida seja plantada, isso satisfaz. So again, Então, pense de novo. my goal is O meu objetivo to see people's lives change. é ver as vidas das pessoas mudadas. You don't have to carry the Bible that I carry. Você não tem que levar, carregar a Bíblia que eu carrego. I don't want yours either. I can't read it. Eu também não posso, não quero a sua, porque na verdade eu não consigo ler. I used to tell people, you have to do this. Right here, this is what you have to do. You have to act this way, you have to do this. And when the doors open to the church, you have to come. Shame on you if you don't come. It's a sin not to come to church. Eu costumava dizer às pessoas, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer da minha maneira. E se você não fizer, na verdade será uma vergonha And se God você não showed, vier à igreja. God showed me one day I shouldn't talk that way. E Deus me mostrou um dia que eu não deveria falar dessa maneira. Because I don't know what's going on in your life. Porque eu não sei o que está acontecendo na vida de vocês. Just understand that's the way I was raised. I was raised way in the country. Mas me entendam, essa maneira como eu fui criado. Eu fui criado no interior. They didn't have windows and walls like that. They just had windows and they opened out little shutters. Eles não tinham janelas, paredes, eles só tinham paredes e que se abriam com Uma janelinha pequena. janelinhas pequenas. And you could hear them praying E você podia ouvi-los orando. probably a good quarter of a mile away. In the country it was quiet, no noise. Na verdade, a grande distância, talvez 1/4 de milha, porque no interior tudo é muito quieto, tudo é muito tranquilo. And I was raised Assemblies of God or Church of God. Eu fui criado na igreja, na denominação Church of God. And one of the things they believe is praying until you get an answer. E na verdade, uma das coisas que eles creem é orar, 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 até você receber uma resposta. They would come to church and start praying and they would stay there. Eles iam para a igreja, começavam a orar e ficavam lá. Service is over, that's fine, leave them alone. O culto They'll terminou, lock up, mas eles whenever they continuavam leave, they'll lock the orando. door. Ninguém se importava, deixava eles orando. And so we're persistent in our lives in seeking God, and that's what He wants, and that's when you're going to see a miracle. You're going to see an answer to your prayer. You're going to see lives changed, including yours. Many times when Então you, nós éramos persistentes em buscar uma resposta de Deus, em ver mudanças, em ver vidas mudadas, transformadas. you know who changes when you pray a lot? Você sabe o que muda quando você ora muito? God, you really got to do something about that mean person. Deus, o Senhor sabe, o Senhor tem que fazer algo com aquela pessoa mesquinha. God, their sharp tongue. Senhor, a língua ferina deles. They're not friendly sometimes, God. Eles não são amigos às vezes, Senhor. And God's looking at me when I'm saying all this. E Deus está olhando para mim quando eu digo tudo isso. So what I started out with, Então o que eu comecei it's all about change. na verdade, o importante é a mudança. Repent means to change, to turn from, to turn away. Arrependimento significa mudar, voltar-se, virar-se. Revival means you are going to change. Revivamento significa você vai mudar. When this church goes into revival, Quando essa igreja entra em revivamento, nobody brings it. ninguém traz consigo. Jesus is going to, Jesus é que vai reavivar. and the revival starts. E o revivamento começa, o avivamento começa. We pray for other countries and other people.
people. Nós oramos por outros países, por We outras pray for our neighbors. pessoas. We pray for our neighbors and our friends. Nós oramos pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos. And we want to see God move in a mighty way. E nós queremos ver Deus mover-se de uma maneira poderosa. And I'm going to tell you some things. Eu vou dizer uma coisa para vocês. One of the things that will stop revival and stop the power in your life, the Bible says very plainly that we're given power over all the devices of the enemy. And he wouldn't say that. He says we have the keys to the kingdom and we can do great and mighty things. And he says, Jesus said, the things that I do, that you shall do greater things than these. And are we seeing it today around the world in different countries? You're seeing revival take place and people grow arms and they get eyesight and gold teeth and all kinds of things. And you say, why isn't it happening here in America? I'm sorry. But we see miracles happening around the world. Nós vemos milagres acontecendo ao redor do mundo. And we ask, why isn't it taking place here in this E country? nos perguntamos por que não está acontecendo aqui nesse país. We've taken God out of the courthouse. Nós tiramos Deus da parte jurídica do país. We've taken God out of school. Tiramos Deus da parte escolar do país, das They want to take escolas. God off of television. Eles querem tirar Deus da televisão. They want to take God off the radio. Querem tirar Deus do rádio. They don't want to call Him God anymore. Não querem invocar a Deus. They want to call Him it. Eles querem chamar a Deus de Or coisa, algo, some higher being. ou ser Mas mais alto. Some higher being. Um ser mais alto. And so, the reason I told you what I believe is, A razão pela qual eu disse para vocês em quem eu creio, the government says we can't offend these people. o governo diz que nós não podemos ofender essas pessoas. Just bear with me for 1 minute. So I'm very glad in my life that I can offend people. I am very, very glad if you don't believe what I believe. Hallelujah. As a matter of fact, I hope you don't, because I believe that Jesus Christ is Lord. I believe that God is sovereign. That means He's the boss. I believe that everything in the Bible is there for a purpose and a reason, and everything in the Bible, hallelujah, everything in the Bible is there for our benefit. It's a roadmap for us to grow. So when people come to our country and they say, well, you talk about God and you pray in school and you pray at football games, let me tell you something, I hope it offends them. If loving Jesus Christ tonight offends you, good! Amém. That's how I feel. Essa é a maneira como eu me sinto. We need to have, as I've always said when I come here, I think serving God should be fun. Como eu sempre digo quando eu venho aqui, servir a Deus deve ser divertido. Everybody smile. Todo mundo sorrindo. Just a quickie. Só um pequenininho sorriso, por favor, todos sorriam. There's nothing bad or drudgery or hard about serving God. Não há nada ruim ou difícil em servir a Deus. I know what Jesus said. Eu sei o que Jesus He diz. said, you'll be persecuted for my sake. Que você seria perseguido. It means that people are going to disagree with you. Isso significa que as pessoas vão discordar de você. They're going to make fun of you. Eles vão fazer pouco de você. They're going to ridicule you Eles vão ridicularizá-lo. and do their best to shut you up. E fazer o máximo possível para calar a sua boca. I've always lived in this country, and I don't know how many here have always lived in this country, Eu sempre vivi nesse país, não sei quantos de vocês sempre viveram aqui. but I like things the way they used to be. Eu gosto das coisas como eram antes. Because people were kind to one another. Porque as pessoas eram gentis umas com as outras. You didn't see the things that you see now. I don't even watch the news Você não anymore. vê as coisas que você vê hoje em dia. Eu nem vejo mais noticiário. The news upsets me. As notícias me aborrecem. And I say, when I pray, I say, God, E eu digo quando oro, Senhor, how long are you going to wait? quanto tempo mais o Senhor vai esperar? The Bible says to pray A Bíblia diz para orar and to watch, e observar e vigiar. for in the very hour that you think that He's not going to come, Porque na hora que você pensar que Ele não virá,
he's going to return. Ele retornará. It's going to be a happy time for a lot of people Isso vai ser uma época feliz para muitas pessoas. and a very unhappy time for the rest. E uma hora muito infeliz para o resto das pessoas. And what God wants us to do is continue to witness, E o que Deus quer que continuemos fazendo é testemunhar. share as much of our life as you possibly can with others around you. Compartilhar o quanto possível da sua vida com as pessoas ao seu redor. So that you can see the change in their life A fim de que você possa ver as mudanças na vida that deles, you had in yours. as quais você teve na sua vida. If you were to ask me, have you ever regretted serving God? Se você me perguntasse alguma vez você se arrependeu de servir ao Senhor, And I would say no, eu diria não. but I regret not serving Him better. Mas eu me arrependo de não ter servido melhor. I'm always having to go to God and ask Him to forgive me for something. Eu sempre tenho que ir ao Senhor e pedir que Ele me perdoe por algo. And sometimes it's a small thing, E às vezes é uma coisa pequena, and sometimes it's bigger. e às vezes é algo maior. And I say, God, I'm sorry. E eu digo, Senhor, I wasn't thinking sinto when I muito. said that. Eu não estava pensando quando eu falei aquilo. And God said, fine. E o Senhor diz, tudo Just so bem. you repent of it, just so you change, Tudo bem, já que você se arrependeu, que você mudou, you change your attitude você mudou a sua atitude and help someone. e ajude alguém. Mude a sua atitude e ajude alguém. Here's what I believe. I believe that the church is a hospital, Isso é o que eu acredito. Eu creio que a igreja é um hospital physically sick, que está fisicamente enferma, spiritually sick. espiritualmente enferma. The world should come to the church. O mundo deve vir à igreja. They should want to be like us. Eles deveriam querer ser como nós. We don't want to be like them. Nós não queremos ser como eles. How many times have I been that I've clicked from the religious channels, the church channels, Quantas vezes eu mudei de canal do canal religioso de um para outro and see the church looks just like the world. e vejo que a igreja na verdade se parece igual ao mundo. The Bible says that we're peculiar people, A Bíblia diz que nós somos pessoas singulares and He asks us to be different. e Ele nos pede que sejamos diferentes. We should not look anything like them or act anything like them. Nós não deveríamos ser nada como eles ou agir como eles. There's a man I know that's he's a really good preacher, and he says the difference between us and them is sin. Tem um homem que eu conheço que é um excelente pregador e ele diz que a diferença entre nós e eles é o pecado. The difference between us and them is sin. A diferença entre eles e nós é o pecado. The difference between us and them is sin. A diferença entre nós e eles é o pecado. I could probably use some help. The difference between us and them is sin. Vamos lá, gente, ajuda. A diferença entre eles e nós é o pecado. It's the truth. Isso é verdade. I want to encourage you. Eu quero encorajá-los. Go home and Vão para casa in your study time, read the whole book of Hosea. It's not very large. It's not a very large book. e no momento que vocês estiverem em casa, na hora dos seus estudos bíblicos, leiam o livro de Osias. And Hosea was a prophet, Ele foi um profeta and God gave him some instructions that were very unusual. e Deus deu a ele instruções que eram, na verdade, comuns. And you have to understand the time of history that it was. Vocês têm que entender o tempo da história em que isso aconteceu. Prostitution was kind of rampant. Prostituição era algo prevalente. The temples had prostitutes in them. Os templos tinham prostitutas neles. I think it was maybe to get up, make attendance go up. I don't know. Talvez era para ajudar a levar as pessoas para o templo. Excuse me, God, I'm sorry I said that. Senhor, perdão que eu disse isso. But that's the time that it was, and people sacrificed their children. Mas naquela época, as pessoas sacrificavam seus filhos. They would put their children on spears and burn them. Eles colocavam as crianças num espeto e a queimavam.
And you say, how can that possibly be? We do the same thing. Mas como pode isso ser? We just have a doctor do it. Mas nós fazemos o mesmo, a gente só tem um médico que faça. In chapter 4 it says, No people capítulo of 4, Israel, ele diz: listen to the Lord's message. Povo de Israel, ouça a The mensagem do Lord will Senhor. argue against you E o Senhor irá that live in this country. arguir contra você e as People in this pessoas que country vivem nesse do país. not listen to what he's saying. As People in this pessoas country desse do país, not really know God. na verdade, não conhecem a Deus. Now, as we read through this, I want you to think about Quando lemos isso, eu quero que what vocês is being pensem said and what's going on in America today. o que aqui foi dito e o que está acontecendo na América hoje. It says they're not true to Him. Aqui a palavra diz que eles não são verdadeiros com They're Deus. not true to God. Eles não são verdadeiros com Deus. They want to live in the world Eles and querem viver no mundo, be part of the world, ser parte do mundo. but they want the security of everlasting, eternal Mas life. eles querem a segurança da vida eterna. The Bible is very plain about this. A Bíblia é muito direta nisso. It says you can't serve two masters. Ela diz: você não pode servir a dois mestres. You'll love one and hate the other. Você amará um e odiará outro. You'll hate one and love the other. Ou você odiará um e amará outro. It says they're not loyal to Him. Diz que eles não são leais a Ele. Is our loyalty with the world, Porque há lealdade com o mundo, our friends who go out and party, nossos amigos que saem e vão para farra, or is our loyalty with God? ou tem lealdade com Deus. You know, I think about sometimes E às vezes eu penso how loving God is. quão amoroso o Senhor é. And I think about He has an unconditional love. E eu penso sobre o seu amor incondicional. It means there's no strings attached. Significa que não há nenhuma pré-condições amarradas a esse amor. As human beings, Como seres humanos, we tend to have strings to our affection or to our love. I'll love you if you do this. nós tendemos a colocar condições impostas sobre: eu amarei você se. Verse 2 says they swear, Versículo 2 diz que eles they praguejam, lie, and eles they mentem kill. e eles matam. Now, I'm sure that didn't apply to America, right? Bom, na verdade, eu creio que isso não se refere à América, certo? The politicians in Washington would never lie. Os políticos em Washington nunca mentiriam. Nobody would swear or talk ugly. Ninguém, na verdade, vai xingar ou falar palavras inapropriadas. And it says that they kill. E eles dizem que eles matam. Every time you turn the news on, somebody E has toda killed somebody vez else. que você liga o noticiário, alguém matou alguém. Whether it's children Sejam crianças or adults. ou adultos. With guns, Com armas, cars, carros, drugs. drogas. It says they rob E diz que eles roubam and are guilty of adultery. e são culpados do adultério. And if you watch, I don't, but if you watch Hollywood shows, Eu não vejo, mas se vocês veem os shows de Hollywood, it's embarrassing. I don't know how you can watch it if you do, because all they talk about is who is going to divorce who this day and marry this person over na here. verdade é vergonhoso. Eu não sei como você assistiria um show que diz que alguém vai casar com alguém hoje e no dia seguinte está adulterando. And you ask, whatever happened to the word commitment? E você se pergunta o que aconteceu com a palavra compromisso? God's committed to us. Deus tem um compromisso conosco. Why can't we be committed to one another? E por que nós não podemos ter um compromisso uns com os outros? When I was growing up, a business deal was closed with a handshake. Quando eu estava crescendo, um negócio, uma transação comercial se fechava apenas com um aperto de mão. Now you have to have a room full of lawyers. Agora você tem que ter, na verdade, vários advogados. It says there's no limit to what they will do. Ele diz que não há limite do que eles farão. What it means is this: Que significa? just about the time you think everything has happened that you could
they couldn't possibly do anything any worse than they're doing, Quando você pensa que não há nada pior que eles possam fazer do que eles já estão fazendo, there's no war. There's peace right now, so we're doing really good. There's no wars, major wars anywhere. tem paz agora, então na verdade a gente está bem, porque não tem conflitos. But if you look a little deeper, Mas se você buscar mais profundamente, you see the trouble. você vê o problema. And see, Jesus Christ is the answer to all of these problems. E vejam, Jesus Cristo é a resposta para todos esses problemas. And people refuse to accept Jesus Christ. E as pessoas se recusam a aceitar a Jesus Cristo. You can say God in many places Você pode dizer a palavra Deus em muitos lugares, because they think of God as a being. porque eles pensam que Deus é um ser. These people in Hosea, they were familiar with a God named Baal, Esse povo, na verdade, and they just had estavam acostumados com ao Deus chamado Baal. and they had all kinds of gods. E eles tinham vários tipos de deuses. God said, "You worship gods made of wood." Deus disse, vocês adoram um Deus feito de madeira. Can they really help you? Esse Deus pode ajudá-lo? If you were on your bed tonight and you were sick, you had cancer, you Se had você heart- estivesse enfermo na cama, com uma doença, com you câncer, had a heart problem, e você tivesse um problema de coração, who are you going to pray to? para quem você vai orar? I want to pray to a God that has the power. Eu quero orar para um Deus que tem poder. I want to pray to a God that's got the power to set me free. Eu quero orar para um Deus que tem o poder de me libertar. I want to serve a God. I want to call on a God that has the power to give me peace. Eu quero orar e servir um Deus que tem o poder de me dar paz. Jesus said, "Peace I give unto you, Jesus disse, a paz eu vos dou, not as the world giveth." não vou lá dou como dá o mundo. He said, "My peace, Mas ele diz, a minha my paz, peace, a minha paz, my a peace." minha paz. And it'll change your life if you've never had the peace E of God. mudará a sua vida se você nunca teve a paz de When you Deus. go to bed at night, if you don't have the peace of God in your Quando life, você vai dormir à noite, se você nunca teve a paz de Deus na sua vida, you can change it. It's so simple to do. você pode mudar, é tão fácil fazer. That when He's tugging at your heartstrings, Quando Ele está ali, firme no seu coração, He's calling on you. Ele está te chamando. The Bible says the Holy Ghost pulls at our heart, tugs A at our Bíblia heartstrings. diz que o Espírito Santo move, puxando as cordas do nosso coração. We're doing our own thing. We're doing what we want to do. Nós fazemos o que a gente quer fazer. And many times we want God to bless it. E muitas vezes a gente quer que Deus abençoe o que a gente está fazendo. And He's not going to do it. E Ele não vai fazer. God's not going to bless sin. Deus não vai abençoar pecado. God's not going to bless rebellion. Deus não vai abençoar rebelião. See, I'm doing this so that you can see Veja, eu estou fazendo isso para que você possa ver what kind of God we serve. que tipo de Deus nós servimos. God has a nature. Deus tem uma natureza. He has rules. Ele tem regras. And He's never going to change. E Ele nunca vai mudar. He said, if you love me, Ele diz, se você me ama, if you serve me, se você me serve, I'll turn the earth upside down for you eu virarei a terra de cabeça para baixo por você. because you are my child. Porque você é meu filho. And I love you very E much. eu amo muito. And all He wants in return E tudo que Ele quer de volta is for you to give Him é para você dar a Ele the only thing you can give Him, a única coisa que você pode dar a Ele. yourself. Você mesmo. He wants your heart. He Ele quer wants seu all of it. coração. Ele quer todo o seu coração. He wants to be first. Ele quer ser primeiro na sua vida. He said, I'm a jealous God. Ele diz, eu sou um Deus ciumento. Oprah Winfrey said she quit going to church because she Oprah Winfrey disse que ela parou de ir à igreja because the minister said that one Sunday or whenever in the porque service. pastor disse num domingo He only spoke the truth. God is a jealous God. que Deus é um Deus zeloso. E ele falou a verdade.
He wants all of us. Ele quer nós por inteiro, todos nós. He wants commitment. Ele quer compromisso. And I keep saying the same thing over and over. E eu fico falando a mesma coisa, repetindo. I know we have trials. Eu sei que nós temos We have provações, troubles. nós temos dificuldades, problemas, We have things happen to our lives. nós temos coisas que acontecem na nossa vida. Did anything ever happen in your life and you ask God why? Já aconteceu algo na sua vida que você pergunte ao Senhor, Senhor, por quê? Sometimes things just happen. Às vezes as coisas acontecem. If you go to work in the morning and your tire is flat, Se você fosse ao trabalho, vamos dizer, você está indo para o trabalho de manhã e o seu pneu está furado, you've got a flat tire. você tem um pneu furado. The devil had nothing to do with it. O diabo não teve nada a ver com isso. He'll take the credit. Ele vai tomar o crédito para ele. We're running late for work and we say, God, why did this happen? You could have stopped Nós this. estamos atrasados para o trabalho e a gente diz, Senhor, por que o Senhor não parou isso, Senhor? O Senhor tem poder. God loves us and He's interested in every area of our life. Deus nos ama e Ele está interessado em cada área da nossa vida. Oh, listen to what this says. It says there's one murder after another. Agora ouçam que a palavra diz que há um assassinato depois do outro. Have you ever really paid attention to what they put on television? Você já prestou realmente atenção no que eles colocam na televisão? Murder, She Wrote, Assassinato, que ela escreveu, Snapped, perdeu a cabeça, Wives Who Kill, esposas que matam, Husbands Who Kill. I mean, the list goes on maridos and que on and matam, on. And our e a children, lista continua e vai por aí. and our children, as well as ourselves, we're watching this stuff. E os nossos filhos, assim como nós também, estamos vendo esse tipo de coisa. We should watch something else. A gente tem que ver algo diferente. In verse 3 it says, so, listen to this, No versículo 3 diz, so the people cry. e as pessoas choraram. God, why is all this bad stuff happening? E as pessoas disseram, Senhor, por que essas coisas horríveis estão acontecendo conosco? God, why are you letting this stuff happen to me? Senhor, por que o Senhor está permitindo que essas coisas aconteçam comigo? You could change what's happening to me, God. O Senhor pode mudar o que está acontecendo aqui comigo, Senhor? You know what God says? When's the last time you got in the closet and you got on your face and you prayed to me for 3 or 4 hours straight? E você sabe o que Deus disse? Ele disse, quando foi a última vez que você orou por 3 horas ou mais por mim, para mim? God's not a bellhop. Deus não é um garçom. He's not a garçon. He's God. Ele é Deus. Certo? He is, listen to me, He is God. Ouçam-me, Ele é Deus. Everything that lives is slowly dying. Tudo que vive está pouco a pouco morrendo. All the animals and birds Todos os animais e pássaros. and even the fish are dying. E até os peixes estão Wow. morrendo. Let me see if I understand that. This is then, and look at what's happening now. You turn the TV on and Vamos fazer thousands, um paralelo e ver se a gente entende. Isso é o que aconteceu naquela época. Agora, ligue a televisão para o que está acontecendo hoje. thousands of fish are on the shore dead. Milhares de peixes estão na praia mortos. Birds are dying. Pássaros mortos. The honeybee is dying. A abelha morrendo. You know, I didn't realize how important this was. Eu, na verdade, não tinha prestado atenção da importância disso. Listen very carefully. Ouçam cuidadosamente. If the honeybee dies, Se a abelha morre, guess who dies with him? adivinhem quem morre com ele? We do. Nós morremos. You know what makes the wheat grow? You know what makes the flowers? We have sugar, we have wheat, we have all the things. Sabe o que faz o trigo crescer, as flores, de uma maneira indireta? Outra, isso envolve as abelhas, milhões delas. God says, I'll create the honeybee, and Deus diz, eu criarei a He'll make abelha everything grow. e Ele fará com que tudo cresça. No person should argue.
or say that another person is wrong and they're doing it. Ninguém deveria ficar discutindo e dizer que uma pessoa ou outra está errada e eles continuam fazendo. When you watch the political news, Quando você assiste o canal this one is político, pointing their finger. That person is wicked and evil and steals money. esse aqui está apontando seu dedo e dizendo essa pessoa é perversa, é ruim, está roubando dinheiro. And the other person says he's lying. E a outra pessoa diz, ele está mentindo. The people are like who bring the law against the priest. And in those days it would be like someone not having a real good reputation come in and accusing the president or something, or a priest or a well-known pastor. Então aqui está se referindo às pessoas naquela época que acusavam, vamos dizer, os sacerdotes e aí manchava a reputação deles. It says you fall over during the day and night. You can't stand. You're overtaken by drugs, or overtaken by alcohol. You're not stable, unstable. Você não é estável, você é possuído dia e noite por drogas, pelo vício. And it says the prophets fall with you. E os profetas caem com vocês. Understand that not all prophets are true. Entendam que nem todos os profetas são verdadeiros. Not all prophets tell the truth. Nem todos os profetas falam a verdade. Many prophets do what they do for money. Muitos profetas fazem o que eles fazem por causa do dinheiro. And when God called me to the office of prophet, E quando Deus me chamou para o cargo de profeta, I prayed very long. eu orei por muito tempo. And I said, this isn't what I asked for. E eu disse ao Senhor, isso não é o que eu lhe pedi, Pai. I asked for something different. Eu pedi algo diferente. I asked for something different. Eu pedi algo diferente. And God didn't say anything at all. E Deus não disse nada. Absolutamente nada. But I know to tell the truth. Mas eu sei que eu tenho que falar a verdade. And when I come here and I tell you something, E quando eu venho aqui e eu lhe digo algo, it is the truth. é a verdade. I would have no reason to tell anything else. Não tenho nenhum motivo para falar algo diferente. And God says, I will destroy your mother, Israel. E Deus diz que eu destruirei a sua mãe Israel. He says, you're destroying my people because they do not know me. Você está destruindo o meu povo porque eles não me conhecem. And that's why I said early on, it's very important that you know God. E por isso eu disse para vocês antes que é muito importante que você conheça Deus. It's important that you know the nature of God. É importante que você conheça a natureza de Deus. And when you have a relationship with God, E quando você tem um relacionamento com you need Deus, to know what He expects of you. você tem que saber o que Ele espera de você. He wants something from you. Ele quer algo de você. He wants all of you. Ele quer você todo. Every ounce of your being. Cada milímetro do seu ser. And it says you refuse to learn. E ele diz que você se recusa a aprender. We're a fast food nation now. Nós somos, na verdade, uma nação de comida rápida. Why should I study? Por que eu tenho que estudar? Print this off on the internet in about 30 seconds. Imprimir tudo isso da internet me levou apenas 30 segundos. Hey, I had to know where to look. Eu sabia onde buscar. So I refuse to let you be a priest to me. And he's talking to the people. Então, você se recusa a ser um sacerdote para mim. Ele está falando sobre o povo, para o povo. You've forgotten the law of God. Vocês se esqueceram da lei de So I'll Deus. forget your children. E assim também os seus filhos. And if you're trying to follow along with me, this is an easy understanding English version right here. Se vocês estão me acompanhando aqui, essa é a tradução simplificada. I use the King James version. I just think it's the anointed version of God's word. That's my opinion. Eu uso a versão do King James porque, na minha opinião, é a versão ungida. I won't argue with you about it. Mas eu não vou discutir com você sobre isso. It says, my people drink wine both old and new. Meu povo bebe vinho, tanto velho como novo.
so they can't understand anything. Então, eles não conseguem entender nada. My people are asking, remember what we talked about before? He says, my people are asking a piece of wood for help. Meu povo está pedindo a um pedaço de madeira para ajudá-los. That's verse 12. Esse é o versículo 12. They think that those sticks will tell them what they want to know. Eles acham que aquele madeiro vai dizer a eles o que eles precisam saber. They run after those false gods like prostitutes. Eles correm atrás desses falsos deuses como prostitutas. And so you need to understand what he's talking about. He's talking about you can prostitute yourself O que ele está dizendo aqui é que você pode se prostituir in the workplace no seu trabalho, by changing the rules and how things are done. mudando as regras de como as coisas devem ser feitas. So not every time that they refer to a prostitute, they mean a woman that's on the street. Então, nem sempre, quando ele aqui se refere a prostituta, está se referindo a uma mulher da rua. He says, my people. Ele diz, meu povo. And you know from Hosea it says, and my people are destroyed from lack of knowledge. E você sabe, do livro de Oséias, que esse povo está sendo destruído por falta de conhecimento. I'm going to tell you a couple of things. Vou lhe dizer duas coisas. The Bible is full of examples for us, A Bíblia está cheia de exemplos para but nós. listen closely. Mas ouçam de perto. There are things in the Bible, Há coisas na Bíblia. and God is not talking to you. E Deus não está falando para Unless você. you're one of the 12 tribes of Israel, A menos que você seja uma das 12 tribos de Israel. you can read the verses and the chapters, and God's not speaking to you, He's speaking to them. Você pode ler os versículos, os We- capítulos, we e Deus use- não está falando com você, we use- está falando com eles. We use it for examples, Nós usamos esses versículos como exemplos, which is fantastic. o qual é fantástico. Don't take verses out of Scripture. Don't take it out of Não context. tire os versículos da Escritura fora do contexto. Don't start reading in verse 19. Não comece a ler no versículo 19. Start with verse 1. Comece no versículo 1. Go back to the beginning and start all over again. And the more you Vá read ao início e comece tudo de novo. it, the more you read it, the easier it'll become. Easier you'll E understand. quanto mais você lê-lo, fica mais fácil So de entender. I wanted you to see Então eu quero que você veja a group of people um grupo de pessoas that God was talking to, que Deus estava falando. and what would He say to us today E o que Ele falaria a nós hoje? if we was to write a book about us? E se Ele fosse escrever um livro sobre What nós, would it say? o que seria esse livro? O que Ele diria? Teenage pregnancies is skyrocketing. A gravidez de adolescentes aumentou de maneira aceleradora. Drugs are everywhere. Drogas estão por todos os lados. They're legalizing marijuana in many states. Agora, em muitos estados, estão legalizando a maconha. Prostitution is legalized in some states. A prostituição já está sendo legalizada em alguns estados. We treat criminals better than we do the elderly. Nós tratamos os criminosos melhor do que tratamos os anciãos. We treat criminals better than our veterans. Nós tratamos aos criminosos melhor do que tratamos aos nossos veteranos de guerra. We spend more time watching television Nós gastamos mais tempo assistindo televisão than we do serving God. do que gastamos servindo ao Senhor. We look for comfort and peace in alcohol and drugs. Nós buscamos o conforto e a paz no álcool e nas We look for drogas. comfort and peace in affairs, illicit affairs, women and men dating. Nós buscamos conforto e Sexo. paz no sexo, em casos amorosos ilícitos. And God is sad. E Deus está triste. And you would ask me tonight, you would say, Se você me perguntasse hoje à noite, você diria: why does He put up with us? por que Deus I tolera don't isso? know. Eu não sei. I'll tell you the truth, I don't know. Eu vou dizer a verdade, eu não sei. I ask God why He puts up with me. Eu pergunto ao Senhor como é que Ele me tolera.
I was feeling really honest one day, Eu estava realmente sendo bastante honesto um dia, and I told God, e eu disse ao Senhor, I'm very glad that you love me, eu estou tão feliz que o Senhor me ama, and I'm glad that you look after me. e eu estou tão feliz que o Senhor cuida de mim. And the verse that says God's forever married to the backslider, Igual. Deus, no rosto daquele que olhou como namorado e olhou para trás. was put in there for me. Aquele versículo foi ali colocado para mim. So you think, I thought when I got saved, Então eu pensei, quando eu fui salvo, the devil wouldn't bother me anymore. pensei que o diabo não ia mais me incomodar. And then when I got baptized in the Holy Ghost, E aí, quando eu fui batizado no Espírito Santo, I knew for sure the devil wouldn't bother me anymore then. aí com certeza eu sabia que o diabo não ia mais me incomodar. And then as I matured, E aí, conforme eu fui amadurecendo, I was sure that he wouldn't bother me then. eu estava certo que ele não ia mais me incomodar. And I have pastor friends all over the world, E eu tenho pastores, meus amigos, and por todo mundo. surely he wouldn't dare bother me now. E com certeza ele não ia mais me incomodar, agora que eu tinha amigos tão poderosos. Day and night. Dia e noite. I'll say something, you gotta say, you shouldn't have said that. Eu digo algo e o Senhor diz, você não deveria ter Sorry, dito Mike. aquilo. Ah, perdão, Senhor. Let me tell you something. Deixa eu falar uma coisa para vocês. I wouldn't change anything. Eu não mudaria nada. Serving God is challenging, Servir ao Senhor é um desafio, it's rewarding, é recompensador. and I still think it should be fun. E eu ainda acho que deve ser divertido. We shouldn't come to church and be unhappy, and we shouldn't go home A gente não deve unhappy. vir aqui para a igreja e estar infeliz. So let me give you some encouragement tonight. Então deixa eu dar palavras encorajadoras para vocês hoje à God is noite. never going to change. Deus nunca vai mudar. He loves you. Ele vos ama. He loves you when you're bad, Ele vos ama quando você é mau. and He loves you when you're good. Ele vos ama quando você é bom. You may not be aware of this, but let me tell you Talvez this. você não esteja ciente disso, mas deixa-me lhe dizer. You can't do anything Você não pode fazer nada to make God love you more. para fazer com que Deus te ame mais. And you can't do anything E você não pode fazer nada to make God love you less. para fazer Deus te amar menos. I know what you're going to say. Eu sei o que você vai dizer. Well, now, listen, brother. Mas peraí, irmão. God said that suddenly, without reproof, that they would be cut off, Deus disse que sem reprovação eles seriam cortados. without remedy. Sem remédio. Talking to Christians. Estou falando com cristãos. He's talking to Christians. He's talking to Christians. Ele está He's falando com talking to me and cristãos. you. He's not Ele está talking. falando comigo, com você. He's talking to us about there's nothing you can do to make him love you any less or love you any more. Ele está falando conosco que não há nada que você possa fazer para fazê-lo amar-vos mais ou menos. And he means it. E na verdade, ele afirma. Everything about God is exciting, okay? Tudo sobre Deus é entusiasmante. I'll make this real quick and then we're going to quit. Deixa eu encurtar aqui e falar rapidinho. A group of us from church Grupo de nós da igreja went to a warehouse in Tampa foi a depósito lá em Tampa to play paintball. para jogar esse jogo paintball. Paint pellets. Okay, paint pellets. And I invited a friend to come. It was a church function. Convidei amigo para vir conosco, era um evento da igreja. They blow a whistle. Eles aí sopraram o apito And everybody hides behind something. e todo mundo se esconde atrás de algo. And my friend was running, Meu amigo estava correndo and I was running behind him. e eu correndo atrás dele. And he stopped, E ele parou. and I couldn't stop. E eu não podia parar. And so Não deu para parar. this leg went straight, and this leg went Então sideways. essa perna foi reta para frente e essa perna reta para o lado. But when this leg went that way, Mas quando essa perna here's foi my para esse lado, leg, and my foot went this way. mas a minha perna e o meu pé foram para esse lado, Direções opostas. direções opostas. 90 degrees where it's not supposed to be. 90 graus onde não é para estar. Okay, I'm gonna condense this down. Bom, vou agora resumir. I asked God to heal me.
Pedi ao Senhor para me curar. I wanted divine healing. Eu queria uma cura divina. That means that God did it. Significa que Deus cura. God heals all the time, Deus cura o tempo todo. but He can use a nurse or a doctor Mas Ele pode usar or medicine. uma enfermeira, um médico, remédio. But I wanted Him to just do it. Mas eu queria que Ele, simplesmente Ele, fizesse. And He chose not to do. He didn't do it that way. E Ele preferiu não fazê-lo dessa maneira. He used an orthopedic surgeon. Ele usou um cirurgião ortopédico. And so for 6 months I had 2 casts up to here, Então, por 6 meses eu tive gesso até aqui, 2 to my knee, 2 para o joelho, em and one termos on my diferentes, ankle. e um no meu tornozelo. Listen very carefully. Ouçam So cuidadosamente. it's time to check out. This is 6 months later, and it's time for me Então, 6 meses the doctor's depois, going to release me. quando eu fui lá no encaminhamento médico, para o médico me dar alta, The doctor's standing right here, o médico vem aqui, and I'm standing over here. e eu em pé aqui. And the doctor says, "Whoa, you did bad. O médico disse, as coisas não estão boas. You tore some stuff up really bad." Você teve, Você que rasgou as Hã? coisas escuras. não Você rasgou. rasgou certos ligamentos muito forte. I had to scrape a lot of cartilage out. Eu tive que raspar muita cartilagem, tirar do tornozelo. Had to sew ligaments back on the bone. Tive que costurar os ligamentos de volta aos ossos. This is the part that I really like. Essa é a parte que eu, na verdade, gostei. And he said, E ele disse, "It will always hurt." vai sempre doer. He said, "There'll never be a time when it doesn't hurt. Não vai haver um momento em que não vá doer. When the cold weather comes, it's going to hurt. Quando o frio chegar, vai doer. When it rains, Quando chover, it's going to hurt." vai doer. And I'm standing here listening to the doctor, and Eu estava aqui em pé, ouvindo o médico, I heard a voice over there. e eu vi uma voz ali, It said, "No, it won't." dizendo, não vai. And I thought somebody was messing with us, and I looked around and E eu said, pensei que era uma pessoa que estava falando conosco, mas não tinha mais ninguém no quarto. 2 weeks later, same picture, 2 semanas mais tarde, o mesmo quadro, doctor, médico, my wife, minha esposa me. e eu. He's going to tell it to her this time. Ele vai falar para ela agora, Hey, he tore it up bad. ele realmente rompeu os ligamentos It's always muito. going to hurt. Vai sempre doer. And I heard the same voice again. E eu ouvi a mesma voz de novo. God said, "No, it won't." E Deus disse, não vai doer. And again, I looked around E novamente eu olhei ao meu to see if there redor was anybody in para ver se tinha uma outra Nobody there, pessoa but I heard ali, the mas não voice. tinha mais And I'll tell you ninguém. what I've learned. E vejam o que eu aprendi. I've learned Eu aprendi to recognize that voice. a reconhecer aquela And voz. I think I shared this with some of you before. E eu sei que eu já compartilhei isso com vocês antes. I told a friend of mine one night on the phone, I was talking Eu to disse a um amigo meu uma vez no telefone, a bishop friend of mine, and I said, you um know, you bispo realize, amigo meu. I said, listen to this very carefully. And Ouça. I believe this with all of my heart. E eu creio nisso, todo o meu coração. God said it would never hurt. Deus disse que nunca iria doer. It never has. E nunca doeu. Let me explain this to you. Deixa eu explicar isso para vocês. I told my friend in Tennessee Eu disse ao meu amigo em Tennessee, that if a dump truck se um caminhão de lixo ran over me atropelasse, that my ankle would not hurt. que meu tornozelo não doeria. Now I said that to say this. See, E eu disse isso para falar para vocês, God's love is que o unconditional. amor de Deus é And whatever incondicional. God says He's going to E do, seja He o que will do. Deus falar, Ele fará. Whatever God says I won't do, I will not E o que do. Deus disser que não fará, And I Ele just não want you- fará. I want you to see tonight that God E o que eu said quero que is vocês talking vejam to hoje à us. noite é que Ele está falando conosco. He says specific things to us, special Ele things, diz coisas especiais e específicas para nós. and He never changed us. E Ele nunca muda. And I would encourage you, E eu os encorajo. spend some time with God. Passem tempo com Deus.
God has a miracle for you because I'm nobody special. Deus tem um milagre para você porque eu mesmo não sou uma pessoa especial. I'm just like everybody Eu else. sou como qualquer um. God has a miracle for you. Deus tem um milagre para você. God has a miracle for your family. Deus tem um God has milagre a para a blessing sua for you família. and for your Ele family. tem uma bênção para você e para a sua família. God does not change. Deus não muda. And when you have need of a miracle, Quando você tem necessidade de um milagre, you call on God. nós chamamos a Deus. I don't know if any of you know who Jesse Duplantis is. He's an Eu evangelist. não sei se vocês conhecem quem o pastor Jesse Duplantis. Yeah. I encourage you Ele é um to evangelista. call on the Lord when you need Him. Eu encorajo que vocês invoquem o Senhor quando vocês precisarem. He said, I've been on several airplanes. Ele disse que já esteve em vários aviões They got hit with lightning, que foram atingidos pelo raio and the plane drops. e o avião cai. And he said, he has never heard an unbeliever E ele nunca ouviu um descrente call on Buddha invocar ao Buda or anybody else. ou qualquer outra entidade. They all said, Jesus, Eles Jesus, todos dizem: Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, me reach out ajude. one more time. Jesus, me Jesus, dê mais uma forgive my chance. sins. Jesus, esqueça meus Jesus, I'm sorry pecados. for the way I Jesus, acted. I'm eu sorry for what I said. I'm estou sorry arrependido for what I did. Will you da save maneira como me eu agi. one O more Senhor, time? por favor, me salvaria mais uma I'm here vez. tonight to tell you that it's E agora eu serious estou business. aqui mais uma America vez para is falling dizer: apart at the isso é um seams, negócio and sério. God is A not América going to está put up with it very caindo. long. E Deus Jesus não is going to vai return tolerar very isso soon. I por believe muito that mais with all my tempo. heart. Jesus vai voltar em breve. Eu creio nisso no fundo do meu coração. We get used to Him not being here. A gente se acostuma com Ele não estando aqui. Where's He at? Onde é que Ele está? I don't see Him Eu anyplace. não vejo em nenhum lugar. I don't see any evidence of Him around Eu não anywhere. vejo nenhuma prova de que Ele está Except ao He's redor. shaking the earth for you. He's shaking the earth Exceto que Ele está wants to get sacudindo your a terra attention. para você Do you realize ter a sua atenção. in the last couple of years it has snowed places in this country that has never had Nos snow últimos before? 2 anos, It has nevou rained em in lugares places that aqui it nesse never país que rained before. nunca nevou. There's been Choveu em lugares que earthquakes nunca where choveu. God Terremotos shaking the onde earth. nunca houve terremoto. He Ele said, está sacudindo I'm a going to give terra. them one more chance. E ele diz: eu vou I'm lhe gonna dar mais shake uma the earth a little chance. more this way, a Eu little vou more this sacudir way. a terra um pouco mais dessa maneira, um pouco mais de outra maneira. And our pompous, know-it-all scientist, E os nossos cientistas pomposos Well. e eruditos well, brother, dizem: bem, meu irmão, I believe it's because of the magnetic field around the earth. eu creio que é por causa do campo magnético que está ao redor da Terra. 400 billion years ago, 400 bilhões de anos this big atrás, explosion happened. essa explosão imensa aconteceu. We started living on this planet as E lizards. começamos a viver neste planeta como lagartixa. And God's laughing. God's sitting in, E listen Deus to me. ri. God's sitting in heaven and He's laughing. E Deus está sentado no paraíso e ri. In Isaiah, He says, Em Isaías ele diz: let me tell you who I am, just in case you don't deixe-me know. dizer-lhe quem eu He sou, said, I can caso hold você não me conheça. All of the water on the planet I can hold. Ele diz que pode segurar toda a água do planeta nas palmas da He sua mão. said, I'll go a step further. E eu vou ainda mais além. In Isaiah, He says, Isaías ele diz: the word is mete, M-E-T-E. He says, I can weigh the dust from the dirt eu posso and medir tell you how much a each one poeira weighs. E a terra. e a terra. E posso falar para você quanto cada um deles pesa. My name is God. Meu nome é Deus. And beside me there is no other. E além de mim não há nenhum. And He said, I change not. E ele diz: eu nunca mudo. Please. This is the message we need to share with the world. E essa é a mensagem que nós temos que compartilhar com o mundo. Because there's going to come a time, Porque virá there's um going to come a day, tempo, um dia, and there's not going to be any more time left.
E não vai haver mais nenhum tempo. People say, well, I'm bashful. As pessoas dizem, mas eu tenho vergonha. I thought about this one day. Eu pensei nisso uma Somebody vez. said, well, you know, if they call us, the pastor calls us to come and pray. Eu pensei, se o pastor nos chama para vir e orar, Everybody will think I have sin in my life. todo mundo vai pensar que eu tenho pecado na minha vida. They know you have sin in your Eles life. sabem que você tem What pecado do na you sua think people vida. are O stupid? que você acha? Que as pessoas são burras? They know you have sin in Eles your life. sabem que você tem pecado na sua The Bible vida. says if you say that you have no sin, that you A lie. Bíblia diz que se você disser que não tem pecado, você está mentindo. Now, remember I told you that I'm weird? Okay, here's where it Agora comes in. lembre-se que eu disse que eu era estranho. I had rather come up here tonight with 30 people in this room and confess my sins Eu prefiro vir aqui com And 30 tell pessoas Jesus that nessa I'm sala sorry. e confessar os meus pecados e dizer a Jesus que eu sinto muito, or wait till you get to heaven ou esperar até você chegar no paraíso and there's going to be trillions of people listening to you. e vai haver trilhões de pessoas ouvindo. I didn't want anybody to find out. Ai, eu não queria que ninguém soubesse. Now I'm up here before God. Agora estou aqui diante de And the whole Deus. universe E o knows universo inteiro sabe dos meus everything that I pecados. did. Tudo que eu fiz. Jesus says tonight, listen closely. He says Jesus tonight, diz hoje à he says noite. tonight Ele diz is the hoje à night noite. I can wash it clean. Here's all your Hoje à sins. noite é a Here's what it noite looks que eu like. posso Here's your sin lavar. page. Aqui Here's está what you've a done. página dos I've seus got it all written pecados. down. O que Everything você you tem thought, every feito. word you Eu did. escrevi Every tudo time que you were você mean to fez. somebody, every time you Toda went out vez with que você somebody, foi ruim every para time you alguém. had a drink and you acted ugly, it's Toda all right vez que here. você bebeu e você foi violento, eu tenho tudo aqui. But tonight, Mas hoje à noite, if you will accept Jesus Christ se as você Lord and Savior, aceitar a Jesus como seu Senhor e this is what Salvador, he sees now. isso é o que ele vê agora. It's clean. Está limpo. And God says, I never remember it again. I don't know what you're E talking Deus about. If diz, you ask me next eu week, nunca I me won't know anything lembrarei. about it. Eu I não don't want sei to o hear que você anything está about it. falando. I want Eu you to nunca start me over. I want you to lembrarei. start fresh. Eu quero que And você what a comece de wonderful novo relationship that e ter is. uma relação maravilhosa. Listen to me. Agora ouça-me. You can go to church and be lost. Você pode ir à igreja e estar perdido. Your parents can be Christians and you can be lost. Você pode estar com cristãos e estar Your perdido. dad can be a pastor, an Seu pai evangelist, pode ser um pastor, um evangelista, um profeta, um curador, and you can still be seja o que lost. for, e você ainda assim You mesmo can está have good perdido. intentions Você pode ter boas intenções and still be lost. e ainda assim está You can perdido. lie to yourself and be Você lost. pode mentir para você mesmo e estar. We've had Perdido. revivals in this country. We've Nós had tivemos revivals, avivamentos nesse país. and Sunday school teachers got saved, and choir E members got professores da saved. escola dominical foram salvos, membros do coral foram salvos, Deacons get saved. diáconos foram salvos. So you can settle up now, Então agora é melhor que você resolva. settle up later. Ou você And resolva mais tarde. listen to me. It doesn't apply to you. Veja, se isso não se aplica a você, Then share it with somebody that it does apply to. Okay. então compartilhe com alguém para quem isso se aplica. Father, we love you and praise you. Pai, nós amamos e o adoramos. We give you honor and glory. Nós damos honra e glória. And I pray that every word that was spoken tonight E eu oro para que toda palavra que foi falada essa noite, would bring all glory and honor and praise to you. nós trazemos toda a glória e louvor a vós. Nothing for me. Nada para mim, Nothing for me. nada de mim, Nothing for me. nada para mim. It's all the glory is yours. Toda a glória é vossa. And I pray tonight, Father, E eu oro essa noite, Pai. if there's someone here that needs Se há alguém aqui que precisa to begin a relationship with Jesus a Christ, começar um relacionamento com Jesus Cristo, if there's someone here se há alguém aqui that needs forgiveness of que sins, precise de perdão para os seus pecados, that tonight that you would tug at their heartstrings. que hoje à noite o Senhor mexa nos seus corações. And I pray E eu oro that they would make a change and accept Christ as Lord and Savior this que night. eles façam uma mudança e aceitem a Jesus como seu Senhor e Salvador. I love all of you. Eu os amo a todos vocês. Thanks for tolerating me. Obrigado por me tolerar. Pastor Wilson asked me to come and speak. Pastor Wilson me pediu para vir e And I falar. said on the way here tonight, I said, God, I don't really feel that you know, sometimes you feel like you got it. You got a message ready to go.
And tonight on the way here, I didn't feel that way. And I said, E God, na vinda para cá eu falei, Senhor, eu não estou sentindo que eu realmente tenho uma I said, mensagem. God, either you're going to have to speak through me or I'm going Eu to disse, Senhor, o Senhor fall vai ter like que a brick. falar através de mim, ou então vai ser um fracasso. If these people get anything tonight, it's going to come from you. Se esse povo vai realmente certainly compreender will come from algo me. essa noite, vai ter que ser de vós, Pai, não vai ser de mim. I've spoken to large crowds Eu já falei para and multidões small crowds. e pequenos I'll grupos. tell you a truth. E eu vou te falar uma verdade. Unless God is in it, A menos que o Senhor esteja na it mensagem, will not work. não vai funcionar. Ever. Não vai It's funcionar. all God. God said, right here, God Deus says, é tudo. I'm number one. Ele diz, eu sou o número 1. And we give him all the glory and honor and E nós praise. damos a ele Thank, toda a listen to honra e me. glória. Thank you very much. Muito obrigada. And please, E por favor, search your hearts. sonde o coração de vocês. Tell somebody about Jesus. Fale com alguém sobre I Jesus. promise, next time I come, Eu prometo que da próxima vez que eu vier, if 3 or 4 people are up here that are saved, I won't say anything. se I'll be 3 ou 4 pessoas estão aqui estão I'll salvas, eu shut não falo nada. up. Eu So vou you ficar do lá. this. Say, let's go out and win some souls just to shut him Vamos up. sair e ganhar almas para o Senhor, If we lead somebody to the Lord, para que Ele possa se dar. maybe he'll harp on something else. Se a gente levar pessoas para o Senhor, talvez Ele vá pregar algo diferente. Amém. It's God's message, not mine. É a mensagem de Deus, não é? The Bible says that a soul is a precious thing to lose. A Bíblia diz que uma alma é algo precioso para se perder. I'm going to tell you something. Vou dizer uma coisa para vocês. I'm sure this is for somebody in this room tonight. E eu tenho certeza que isso é para alguém aqui nessa sala hoje à noite. The greatest victory that you are ever going to have A maior vitória que você vai A maior vitória que você já terá na sua vida is when you lead an enemy é quando você leva um inimigo to the saving knowledge para o conhecimento salvador of Jesus Christ. de Jesus Cristo. I don't know who it's for, but it's for somebody in this room. Eu não sei para quem essa Somebody that mensagem you don't mas é like, para somebody that you alguém. can't get along with, somebody you Alguém wish que would você go não away, gosta, alguém somebody com that quem you wish você God would não turn se into a dá fraud. bem, alguém que você gostaria que fosse embora. When you lead that person to Quando Christ, você leva essa pessoa para Cristo, you're going to receive the greatest victory you've ever had. você vai receber a maior vitória que você já recebeu. Obrigada.